Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, estaremos meditando e expondo Isaías capítulo 63, 64, 65 e 66. E com isso nós estaremos finalizando a leitura e exposição deste livro tão abençoado, e que eu tenho certeza que tem abençoado a vida dos irmãos também. Isaías capítulo 63, meus amados irmãos, dos versos de 1 a 6, esses versículos constituem um poema de juízo e redenção, revelando a vitória contra as forças do mundo, do materialismo, do paganismo, representada simbolicamente pelos edomitas. Nesse capítulo nós vemos uma pergunta: quem é este? Este, irmãos, é o que pisa o lagar da ira divina sozinho, e com suas vestes respingando sangue, é o sofredor do Getsêmani e do Calvário. Em Apocalipse capítulo 19, se identifica como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 5, não havia quem me ajudasse. Vários trechos de Isaías mostram que, para a obra de restaurar a raça humana, não se achou homem algum na terra. Isso também se aplica ao Senhor Jesus Cristo, rejeitado pelos líderes religiosos, traído pelo povo em geral, sentenciado pelo poder civil e abandonado pelos seus discípulos. No versos 9, o anjo da sua presença, o anjo no qual o Senhor está pessoalmente, deve ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta expressão ocorre esta única vez na Bíblia. No versos 10 do capítulo 63, contristaram seu Espírito Santo. Se o Espírito Santo, irmãos, pode ser contristado, então é claro que Isaías reconhece que ele é uma pessoa. A expressão ressalta no Novo Testamento: não entristeçais o Espírito, como vimos em Efésios capítulo 4, versículo 30. A transcendência do Espírito Santo se revela aqui, mas nos versos 11 vemos sua imanência morando no íntimo da pessoa. Versos 11, pastor do seu rebanho, refere-se a Moisés e Arão. No verso 14, a expressão desce aos vales, a fim de lá achar melhor pasto, refúgio e descanso. Quanto ao descanso que o Espírito Santo dá, note seu nome de Consolador, em João capítulo 16. Em Isaías 63, ele é nosso Pai. A revelação do amor paternal de Deus baseia-se na redenção por meio do seu Filho. Esta redenção, irmãos, acha-se claramente testemunhada, mesmo no Antigo Testamento, enquanto a doutrina do novo nascimento, descrita em João capítulo 3, não se esclarece claramente no Antigo Testamento. Mas mesmo assim, porém, Jesus censura Nicodemos, conhecedor da antiga aliança, por não saber nada acerca do nascimento. Abraão não nos conhece. Abraão, irmão, certamente se contava entre os santos do Antigo Testamento, mas estando no céu, não sabia do profeta Isaías e dos seus contemporâneos. De nada, irmãos, adiantariam preces ou orações dirigidas a Deus por seu intermédio, ou por intermédio de qualquer outro santo. Deus deve ser diretamente invocado na oração, sem temor, pois Ele é o nosso Pai. Note-se também o Pai Nosso ensinado por Jesus, lá em Mateus capítulo 6 e em Lucas capítulo 11. Versos 17 do capítulo 63, fazes desviar, no sentido de, por que me permitiste que nos desviássemos? Nada acontece, irmão, sem que Deus o saiba e o queira, sem que o fizesse ou permitisse. Amém? Isaías 64. Capítulo 64, versos 4,
temos a expressão não se ouviu. Não existe entre os pagãos uma doutrina da intervenção direta de Deus. Não admitem que tenha isto acontecido no passado e que possa acontecer no presente ou no futuro, por julgá-lo impossível. No verso 6, o leproso, coberto dos trapos de imundícia, é uma ilustração drástica do pecador, que por si mesmo está completamente perdido. Assim como o profeta se incluiu nesta confissão humilde, nós também, de igual modo, devemos reconhecer e confessar nossa total corrupção natural pelos pecados que diariamente cometemos. Só esta confissão pode nos abrir o caminho para o verdadeiro arrependimento, o reconhecimento dos méritos de Jesus Cristo e a aceitação da sua morte expiatória em prol dos pecadores e de nós também. Nos versos 8, e finalizando o capítulo 64, segundo o contexto, o Pai aqui é o Criador, e não o nome consolador de Deus, de amor. Como o barro nas mãos do olheiro, somos impotentes para mudar a nossa própria condição. A obra das tuas mãos, Isaías enfatiza a soberania divina e a dependência humana. No versos 9, finalizando o capítulo 64, não te enfureças tanto. Esta oração se dirige no sentido de pedir que a revelação da ira divina não se prolongue perpetuamente. Isaías capítulo 65, dos versos de 1 a 7, esta é uma acusação severa contra a nação judia hipócrita do tempo de Isaías, professando ser um povo santo e justo, e contudo praticando todas as abominações dos pagãos. Esta descrição seria de todo desapropriada para o Israel pós-exílico, que abandonou a idolatria para sempre. Há um povo que não se chama do meu nome. Os gentios, de acordo com Romanos capítulo 10, que um dia atenderiam o Evangelho, enquanto a nação da aliança permaneceria obstinada, rejeitando a Cristo. Advertências e amorosas instâncias provaram ser infrutíferas. Não havia outra alternativa a não ser o bem merecido castigo do cativeiro babilônico e a expulsão romana da Palestina, por volta de 135 depois de Cristo. Nos versos 12, contudo, este castigo inevitável demoraria a acontecer. O remanescente dos verdadeiros crentes para as futuras bênçãos deviam se preparar. O cacho de uvas, do versículo 8, compõe-se em grande parte de uvas estragadas ou mirradas. Poucas são boas e doces, por razões sentimentais, sendo este cacho o primeiro da colheita. O agricultor o preserva. Nos versos 13 a 16, o último grupo de israelitas desobedientes foi posto em contraste com o Israel espiritual. Os judeus incrédulos sofrerão fome e sede na alma e os tormentos do inferno, mas os fiéis desfrutarão da generosidade dos céus para sempre e serão chamados por outro nome, presumivelmente de cristãos. Versos 17 a 25, aqui se dá um vislumbre da felicidade milenial sobre a terra depois de ter sido purgada, dos incrédulos. A designação novos céus e nova terra aplica-se ao reino milenial, apenas como estágio preliminar das glórias eternas do céu, ou seja, a Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 21. Exatamente como o Pentecoste devia ser considerado lá em Atos capítulo 2, uma introdução aos últimos tempos, embora ocorresse pelo menos 19 séculos antes do segundo advento.
E finalizando o capítulo 65. Esta predição requer as condições de uma cidade terrestre, onde nascem criancinhas e onde as pessoas idosas morrem, embora a duração da vida seja bastante prolongada. Esta cena final é de uma sociedade sem regras, sem guerras, capitalista, na qual até mesmo os animais predatórios se tornaram mansos e inofensivos. Capítulo 66. Versos de 1 a 4, vimos Deus condenando o externalismo, né, se é que eu posso dizer assim, na adoração. O Todo-Poderoso não precisa de templos construídos por homens para habitar, nem sacrifícios de animais para se alimentar. Ele quer um coração arrependido e crente. Um sacrifício válido é o selo sacramental da fé. A parte da fé, irmãos, a matança de animais é uma abominação diante de Deus, igual a um assassinato ou um oferecimento de uma besta imunda, como vemos no versos 3. Aqueles que se desviam do seu chamado descobrem para a tristeza sua que ela vai se desviar quando eles o chamarem. Dos versos 5 a 9, o maravilhoso livramento do remanescente arrependido é o que se prediz aqui. A maioria dos incrédulos zombam dos que creem sinceramente na Bíblia, desafiando o seu Deus a que exiba a sua glória através de um milagre de libertação ou vingança, se for capaz. A resposta de Deus ao desafio virá quando a tempestade dos caldeus sitiar tumultuosamente os muros de Jerusalém, nos versos 6. Nos últimos dias, a começar com o Pentecoste, esse remanescente se multiplicará rapidamente, até formar um povo grande e numeroso pela pregação do Evangelho. E sem as prolongas dores de parto, a comunidade extensa da Igreja cristã brotaria por todo o Império Romano em apenas uma geração. Dos versos 10 a 14, no conforto e na prosperidade da dispersação do milênio, todo grupo dos crentes desfrutará de uma paz ininterrupta e abundante, e exercerá uma influência totalmente dominante sobre todo o mundo. O relacionamento mais íntimo e mais afetuoso prevalecerá entre Israel dos últimos tempos e o seu Deus. Um castigo decisivo e imediato será aplicado a todos os injustos e desobedientes. Nos versos 17, incrédulos idólatras serão destinados ao fogo do inferno, conforme está reafirmado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Versos 18 a 21, a glória de Deus será manifestada a todo mundo, isto é, a todos os que foram salvos da destruição do Armagedon, e se reunirão como adeptos da igreja milenial. Ao que parece, irmãos, haverá então uma extensa atividade missionária estrangeira. Mencionados foram Tarsis, Mediterrâneo Oriental, Pul, sul do Egito, talvez a Somália, Lude, provavelmente Lídia, na Ásia Menor, Tubal, sudoeste do Mar Negro, e Javã, na Grécia. Versos 20 e 21, todos os judeus regenerados da dispersação serão honrosamente escoltados por seus correligionários, gentios a caminho da Palestina. Possivelmente serão recebidos como tão santos para sacerdotes e levitas, quanto aos judeus já na terra, em pé de igualdade. Ou talvez deles se refira aos crentes gentios propriamente ditos. Versos 22 a 24. A criação dos novos céus e uma nova terra introduzirá um estado final.
permanente e imutável para ambos, redimidos e condenados. Ao que parece, o aparecimento total da humanidade em Jerusalém para adoração é uma figura do compromisso e da obediência religiosa com Deus na qualidade de único Deus e verdadeiro. E finalizando, capítulo 66, contudo, as visitas a Jerusalém poderiam ainda ser uma possibilidade lógica decorrente da duração do período de 1000 anos. Os fiéis olharão para os cadáveres daqueles que se juntaram ao assalto final do poder mundial contra Jerusalém, esparramados pelo campo de batalha, e o detestarão e a tudo o que representam nesta vida. Observe, irmãos, que não se diz que os cadáveres ficarão lá para sempre. As almas dos ímpios serão consignadas para os tormentos eternos do inferno, como Cristo reafirmou em Marcos capítulo 9. Assim, a majestosa teologia deste volume, deste livro maravilhoso, apresenta um fim que vislumbra o destino eterno de toda a humanidade. A obra expiatória do servo de Deus estabeleceu os fundamentos para uma nova comunidade, para os novos céus e a nova terra que nunca mais passarão. E assim, irmãos, finalizamos este livro maravilhoso, que é o livro de Isaías. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus fale grandemente aos corações dos irmãos através da sua maravilhosa e sagrada palavra. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela compreensão em alguma coisa que ficou faltando. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima, meus irmãos.